Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria Luísa, eu vou então estar apresentando brevemente, uma introdução ao conto do Guimarães Rosa que nós leremos neste mês, o conto que se chama As Margens da Alegria, que está presente no livro Primeiras Histórias. Como eu comentei com vocês, no mestrado em Ciências da Religião que eu fiz na PUC e agora nesse início de doutorado, eu tenho estudado essa obra do Guimarães Rosa, então vou apresentar aqui para vocês algumas dicas de leitura, o que o Guimarães Rosa buscava trabalhar, quais são as suas temáticas, para dar assim alguns pontos chaves para a leitura de vocês e depois para a nossa roda de conversa no final do mês. Então, o itinerário que eu pensei, de nós trabalharmos é primeiro apresentar essa relação da literatura com a religião, que é a área da minha pesquisa. Depois apresentar brevemente a vida do autor, as características da obra, o porquê do nome Primeiras Histórias, que tem uns mistérios, uns enigmas em volta disso. E, por fim, algumas dicas de leitura. Aqui, então, nessa área de religião e literatura, dentro das ciências da religião, a gente tem um campo específico que é o campo da teopoética. Nesse campo, então, da teopoética, teo de teologia, e poética de poesia, mas poesia no sentido mais amplo, significando literatura. Então, esse campo da teopoética, a gente estuda como que a religião aparece na literatura, Então, temáticas que são da religião também são trabalhadas pela literatura, questões da existência própria, do ser humano. Então, a morte, ela vai ser trabalhada na literatura, questão dos valores, as virtudes também vão ser trabalhadas na literatura, essa busca por um sentido que a religião também oferece é pauta também da literatura. Então, essa área da teopoética vai buscar ver, como que a religião aparece na literatura. E aí a gente toma também, a literatura como parte da formação do ser humano, um texto literário, uma obra de arte em sentido mais amplo, ela tem um sentido além dela mesma, Uma obra de arte, um texto nunca fica fechado nele mesmo. O texto, na verdade, ele ganha sentido a partir do seu leitor, Então, nós vamos ler o conto do Guimarães Rosa, o sentido vai surgir dessa interação nossa com o texto, com o autor também. Então, a literatura não tem um fim nela mesma, ela se abre para o mundo, ela se abre para nós, para o ser humano. E nesse sentido, a literatura, então, pode nos ajudar na nossa formação, a partir desses pontos que eu comentei, que a literatura trabalha, essa valorização do ser humano em sua integralidade. Então, essa é, a área da teopoética que estou inserida na minha pesquisa, e várias religiões, podem aparecer na literatura, Tanto teologia cristã, católica, que nós temos, como outras religiões também podem aparecer desse modo na literatura, nas vivências dos seus personagens. Falando um pouquinho, então, do Guimarães Rosa, aqui nós temos uma fotinho dele. E o Guimarães Rosa, ele, além de escritor, ele foi médico e diplomata. Medicina, ele nunca chegou a exercer de fato, Ele se formou, mas nunca exerceu. Diplomata, sim. E isso é interessante, que foi logo no período da Segunda Guerra Mundial, que ele era diplomata, Representante do Brasil. E no período da Segunda Guerra, ele ajudou vários judeus a conseguirem vir escapar, para o Brasil, diante do horror que estava acontecendo na Alemanha. Então, a esposa dele, a Araci, é a segunda esposa dele, na verdade, ela entregava para ele umas papeladas enormes, de
de vistos para que o Guimarães Rosa assinasse, né, batesse ali com o carimbo, e então que esses judeus com esses passaportes de avistados pudessem migrar para o Brasil. Então, esse lado humanitário também né, que o Guimarães Rosa estava pensando. E aí ele vai começar, então, a sua vida de escritor. E ele começa primeiro publicando um livro de poemas. Ele não é tão conhecido por esse livro de poemas, né, mas ele começa participando de um concurso literário com alguns desses poemas, e aí que ele começa a ficar mais conhecido nesse meio. Ele é natural de Codesburgo, é uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, e essa realidade do sertão, ela é extremamente importante para ele, né? Por isso mesmo que eu já peguei essa imagem dele, em que ele já está vestido como um sertanejo, né? Então, em todos os livros, seja seus livros de contos, seja no romance, que é o livro mais célebre dele, talvez, né? O Grande Sertão Veredas, o Guimarães Rosa sempre parte dessa realidade do sertão. É dali que ele tira as histórias para os seus contos. E essas histórias, elas são perpassadas, né, por vários valores, várias tradições filosóficas. O Guimarães Rosa, por conta da sua formação anterior, né, médico, diplomata, escritor, ele tinha muito contato com a cultura. Era um homem extremamente culto nesse sentido. Então ele lia muito filosofia, lia muito a Bíblia, livros de espiritualidade diversos, de outras religiões também, né? Mas lia Santo Agostinho, lia as cartas de São Paulo, que ele adorava, ele gostava muito dos aprendizados. Ele disse que queria estar com São Paulo, inclusive. Então, o Guimarães Rosa, ele tem um arcabouço cultural muito forte. E isso transpassa também na sua literatura. Então, né, seu trabalho como escritor é quase como um trabalho artesanal. Ele pega essas influências culturais e aí ele não meramente copia e cola, devolvendo para os seus livros, mas ele vai trabalhando de um jeito próprio essas influências, né, imprimindo a sua marca sobre esse arcabouço que ele tem, como se fosse um trabalho de um artesão mesmo, só que um trabalho com a linguagem, com a escrita. E Guimarães Rosa, ele era apaixonado pela língua. Então, a língua brasileira, ele queria elevar às máximas potencialidades. Né? Então, ele é conhecido pelos seus neologismos também. Né? O Guimarães Rosa criava palavras novas, né? Isso que neologismo quer dizer. E nisso de criar palavras novas, era porque o dicionário para ele, a linguagem comum, não é limitada. Né? E aí ele queria expressar certas coisas, certos sentimentos, e aí eles criavam palavras novas. Né? Então, às vezes nós mesmos podemos nos deparar para isso, né? Eu quero expressar alguma coisa, não tenho uma palavra para isso. Era esse o sentimento do Guimarães Rosa, né? Ele sentia falta disso. Então ele buscava elevar o português nas suas máximas potencialidades. Como ele era diplomata e ele conhecia várias línguas também, às vezes, para criar uma palavra nova, ele juntava o prefixo de uma palavra, né, o radical, e juntava com de outra língua, e aí ele formava, porque ele conhecia o sentido, né, dessas palavras estrangeiras. Então, ele brincava mesmo com a palavra, era algo bem natural e ele levava isso com leveza também. Então, uma característica, né, da escrita do Guimarães Rosa é justamente essa escrita muito própria dele, muito singular. A gente lê Guimarães Rosa, se a gente não soubesse que era uma obra dele, a gente consegue identificar pela forma como ele trabalha com a linguagem. Então, no conto que nós vamos ler, se aparecer uma palavra, nunca vi essa palavra na minha vida, grande chance do Guimarães Rosa ter inventado ela. Né? Já aconteceu comigo também de estar lendo, não ter entendido o sentido daquela palavra, e aí coloco no Google, o Google diz, essa palavra não existe, mas não existe porque é um neologismo mesmo, criado
pelo Guimarães Rosa. E o Guimarães Rosa falece cedo, né? Ele falece com 59 anos. Aqui eu coloquei a data, né, de nascimento e de falecimento dele. E tem vários enigmas, né, em volta do Guimarães Rosa e de suas obras, inclusive nessa questão da sua vida e da sua morte. O Guimarães Rosa, ele tinha sido convidado para a Academia Brasileira de Letras uma primeira vez, e ele recusa, porque ele dizia que quando ele aceitasse, ele ia morrer de emoção e não ia conseguir aguentar, mas morrer num sentido literal mesmo. Então ele recusa, porque ele diz, não, eu ainda não publiquei tudo o que eu quero. Ele é convidado novamente, e ele recusa de novo, por conta desse mesmo motivo. E aí, da última vez, quando ele é convidado, a terceira vez, ele faz o discurso, ele aceita, faz um discurso de abertura lá, e ele de fato falece 3 dias depois. Então, essa superstição que ele tinha, né, de logo em seguida morrer depois de ser aceito na Academia Brasileira de Letras, de fato se concretizou. Então, essa é uma história que intriga até hoje, né? Porque ele não tinha nada, nenhuma doença. Então, seguindo aqui, essa apreciação crítica aqui que eu coloquei, o Guimarães Rosa trocava cartas com os seus tradutores. Até porque, imagina, se ele inventava palavras, era até difícil para os coitados dos tradutores conseguir traduzir a sua linguagem, né? Porque traduzir é traduzir de um universo para o outro. E aqui nessa carta, nesse trecho, né, na verdade, com o tradutor italiano, o Guimarães Rosa faz uma espécie de apreciação crítica da sua própria obra. Então, ele vai colocando aquilo que ele considera importante ter no seu projeto de escrita. Então, ele diz assim: por isto mesmo, como apreço de essência e acentuação, assim gostaria de considerá-los. A. Cenário e realidade sertaneja, 1 ponto. B. Enredo, 2 pontos. C. Poesia, 3 pontos. E D. Valor metafísico religioso, 4 pontos. Então ele vai classificando aquilo que ele considera mais importante. Esses 4 elementos são fundamentais para a gente compreender a obra dele. Então, como eu comentei, o cenário e a realidade sertaneja é muito é a base de todos os contos, é muito propício. Então, todos os contos, histórias partem da realidade do sertão. É dali que o Guimarães Rosa tira a inspiração para suas histórias. Tanto que o Guimarães Rosa diz, quando ele está com algum problema, precisando solucionar alguma questão, ele não ia para os livros, ele voltava para sua cidade de origem, lá com os sertanejos, e conversava com os sertanejos. Era dali que ele tirava a verdade para ele. Então, essa característica do sertão não é somente como um cenário passivo atrás dos livros, mas a gente vai ver, inclusive no nosso conto, que a gente vai ler, como o sertão é um organismo vivo, né, que tem ali a sua simbologia, todos os elementos que estão ali. O enredo para a história, né, obviamente, tem a sua importância, essa preocupação do Guimarães Rosa com o que ele queria passar, que isso a gente vai trabalhar mais para frente. A poesia, embora o Guimarães Rosa tenha escrito contos, né, uma narrativa corrida, ainda assim tem uma poesia ali, certo? Uma melodia que ele coloca mesmo numa narrativa de texto corrido. Tem um conto do Guimarães Rosa que está nesse mesmo livro que nós vamos ler, em que é uma vaquinha que vai passando de pastagem em pastagem, né? Ela está fugitiva, e para marcar o trote da vaquinha, o Guimarães Rosa, ao invés de usar onomatopeias, né, toque-toque, alguma coisa assim, do casco dela batendo no chão, o Guimarães Rosa, ele vai narrando, né, a vaquinha passando, usando algumas palavras com a repetição de certas consoantes, certas vogais, que vai dando o trote, né, essa marcha da vaquinha. Então, essa melodia, essa poesia que ele coloca mesmo de uma forma de um texto corrido, não somente numa poesia. E por último, que ele considera mais importante nessa escala é o valor metafísico religioso, ou seja, sobre metafísica eu vou falar mais para frente,
mas a religião para o Guimarães Rosa tem suma importância nos seus livros. Sempre vai ter alguma coisa, né? Temas religiosos, uma fé, alguma crença sempre vai estar aparecendo aqui como forma de dar sentido para as dificuldades da vida. Então, falando inicialmente, né, do livro Primeiras Histórias, foi lançado em 62, então já um livro mais amadurecido, né, do Guimarães Rosa. São 21 contos ao todos que nós temos aqui. E eu coloquei aqui do lado uma imagem da capa. Essa foi a primeira edição da capa do livro, né? A edição de lançamento do livro. E o Guimarães Rosa, tudo que tem na capa foi ele que quis assim. Então ele entregava rascunhos para o seu ilustrador, conversava bastante com o editor para que tudo saísse conforme ele queria. Então, o Guimarães Rosa não dá ponto sem nó. Tudo é extremamente pensado assim minuciosamente para ser dessa forma. O que chama atenção logo nessa capa é a capa amarela gema ovo, né? A capa inteira amarela, coisa que chama atenção, né? Imagina, você tá numa livraria, vê um livro, uma capa extremamente amarela, você bate o olho e você já vê. Mas além desse motivo de chamar atenção, né, na prateleira, o amarelo é uma cor que está muito associada à felicidade, à alegria. E alegria é o próprio título do primeiro conto que nós vamos ler, né? Então, essa capa amarela já dando alguns indícios de para onde que as histórias vão se encaminhar. E essas figuras que tem na capa são quase como se fossem, parecem hieróglifos, né? Igual tinha no Egito Antigo, porque era esse o propósito do Guimarães Rosa. Essas figuras que têm esse tom de mistério, né? Elas instigam a nossa curiosidade. Cada uma dessas figuras representa um dos contos do Guimarães Rosa. O conto que nós vamos ler está representado nessa primeira figura. Eu não sei se vocês veem o cursor do meu mouse. Essa figura que está logo do lado do título, Primeiras Histórias, que tem a imagem de um peru dentro de um sol e algumas árvores. Então, já indicando ali quais são, né, as temáticas trabalhadas. E dentre os temas trabalhados em Primeiras Histórias, a gente tem essa questão do retorno à harmonia com o cosmos, o ser humano, então, que rompeu com essa harmonia com a natureza, e o Guimarães Rosa buscando essa religação. E aí é interessante, porque um dos sentidos mais fundamentais que a gente tem da religião é religião que vem do latim de religare, de religação. Então, essa temática religiosa vai aparecer no Guimarães Rosa nesse sentido de religação com o cosmos, de religação com a natureza, esse sentimento de voltar à origem, a essa inocência também. Outros temas que vão ser trabalhados vai ser a questão do sofrimento, a dor, né? E, como eu comentei, os elementos do sertão vão ser simbólicos, ou seja, sempre vão apontar para algo maior. O sertão não vai ser apenas um cenário passivo, mas ele até mesmo influencia nos personagens. No Grande Sertão Veredas, que eu não quero dar exemplo do próprio conto que a gente vai ler, senão vou dar spoiler para vocês. No Grande Sertão Veredas tem um passarinho, o Manuelzinho da Croa, e esse passarinho, toda vez que ele aparece, é como se fosse a encarnação da ternura. Quando a cena fica mais bonita no meio daquele cenário violento, de fragilidade, de dificuldade, sempre aparece esse passarinho. Então, o Manuelzinho da Croa representando ali a encarnação da ternura, como o crítico Antônio Cândido vai nos dizer. Então, essas são algumas pistas para a gente ler a obra do Guimarães Rosa. Uma outra curiosidade, né, que eu não sei se vocês sabiam, em algumas edições, na primeira edição tem, nessa que eu tenho aqui em casa também tem, que é essa da capa marrom, tem um sumário ilustrado. Esse sumário tem os títulos das histórias e logo abaixo uma pequena ilustração também. Todas essas ilustrações foram pensadas pelo Guimarães Rosa e o seu ilustrador dando vida a elas.
Então, no primeiro conto, que é o que nós vamos ler, também tem a volta à imagem da árvore, do peru, o menininho, tem o símbolo do infinito antes, no final, o símbolo do feminino, que é intrigante também. Então, os críticos têm buscado se debruçar também sobre esses sinais que o Guimarães Rosa deixou. Bem como se fossem enigmas. Percebam que o Guimarães Rosa é bem misterioso. O mistério que perpassa a vida dele perpassa também as suas obras. E aqui, então, uma discussão que se tem de por que o título do livro é Primeiras Histórias. Esse título poderia nos sugerir de que Primeiras Histórias seria o primeiro livro de contos lançados pelo Guimarães Rosa. Só que não é. Guimarães Rosa já tinha lançado outros livros de conto, que ele já tinha ficado famoso com eles, com Sagarana, por exemplo. Então, Primeiras Histórias não é o primeiro livro de contos. E histórias é um neologismo criado pelo Guimarães Rosa, né, uma palavra nova. Porque existe história com H, das disciplinas que a gente tem, né, na escola, a história dos fatos históricos, né, de acontecimentos documentados. E o história com E, o Guimarães Rosa cria justamente para diferenciar uma história da literatura ficcional da história de um sentido histórico, né? Então, histórias com E é um neologismo proposto pelo Guimarães Rosa que batiza também o seu livro. Então, o que se tem? A primeira interpretação aqui sobre por que primeiras histórias é também um enigma, porque o Guimarães Rosa ele lança primeiras histórias, depois ele lança terceiras histórias, mas ele dá um pulo, ele dá um salto, porque não existe nenhum livro lançado por ele que se chame Segundas Histórias. Então ele lança primeiras histórias, depois ele lança terceiras, e aí que fica a pergunta: e onde está Segundas Histórias? Inclusive um entrevistador pergunta isso para ele, e ele diz, né? Alguns dizem que é tal coisa, outros dizem que é porque outra. E aí o entrevistador vai firme de novo. E o que o autor diz, né? Por que você deu esse salto? E o Guimarães Rosa responde brincalhão. O autor não diz nada. Então ele fica feliz de ter atraído o entrevistador para sua artimanha ali, né? Para sua armadilha. A sugestão, então, dos críticos, né? Já que o Guimarães Rosa não nos diz o que pode ser, a sugestão dos críticos é a seguinte: tem primeiras histórias e tem terceiras histórias. Segundas histórias seria um modo de se ler as primeiras histórias. Isto porque, se a gente lê primeiras histórias de um modo literal, muito objetivo, exato, ou uma leitura superficial, a gente não capta todas as minuciosidades que tem na obra. Agora, quando a gente faz uma leitura mais atenta, mais próxima do conto, nesse corpo a corpo, mais sensível também, né, com a nossa sensibilidade aflorada, é daí que surgem as segundas histórias. Então é como se as segundas histórias estivesse dentro de primeiras histórias. Dependendo do modo como a gente lê, surge um outro sentido mais profundo. Então, as segundas histórias já estaria ali e faz a ponte para terceiras histórias. Essa é uma das interpretações possíveis que nós temos. A outra interpretação vai para o lado da filosofia. Pegando o título mesmo, Primeiras Histórias, nós temos na filosofia, dentro da filosofia, um campo que se chama metafísica. Lembrem que o Guimarães Rosa já disse que a metafísica era importante para ele nos esboços de seus livros. A metafísica, Platão fez metafísica, Aristóteles fez metafísica, outros vários filósofos fizeram metafísica. A metafísica ela foi batizada por Aristóteles com o nome de filosofia primeira. Então, primeiras histórias e filosofia primeira já tendo essa ligação aí que o Guimarães Rosa talvez tenha buscado colocar. Os temas trabalhados que a gente estuda na filosofia, né, pela metafísica, são temas como a origem do mundo, de onde viemos, para onde vamos, qual a finalidade das coisas, para onde que tudo tende.
São esses temas bem abstratos da filosofia, são os temas que eu mais gosto também. São esses temas abstratos que são trabalhados pela metafísica. Questão do bem e do mal, não num sentido somente ético, né, que aí já é outro campo, mas o bem e o mal enquanto entidades. Santo Agostinho, por exemplo, diz o bem supremo é Deus, né? Então, essas questões, qual é a finalidade do ser humano, qual é a essência do ser humano, que faz com que o ser humano seja ele mesmo e não outra coisa, qual o sentido da vida, né? Para onde que tudo tende, da origem, qual que é o final. São esses temas trabalhados pela metafísica, ou também o que é a verdade, como que a gente chega nessa verdade. Né? Na nossa religião, a gente identifica a verdade como Deus. Né? Então, esses temas trabalhados pela metafísica também são de interesse das religiões, né? Do cristianismo. E, ao mesmo tempo, essa metafísica ela é conhecida como filosofia primeira. A sugestão é que seja daí que o Guimarães Rosa tenha tirado o título Primeiras Histórias, porque esses temas trabalhados pela metafísica são temas que são os mesmos que eu comentei que o Guimarães Rosa trabalha nos contos de Primeiras Histórias. Então é como se o Guimarães Rosa tivesse pego essas discussões da metafísica, esses temas, e transposto para literatura. Ter pego esses temas e, se a gente pudesse dizer, né, literalizados, ou seja, colocado esses temas da filosofia de uma forma ficcional na sua literatura. Então é como se o Guimarães Rosa tivesse feito talvez uma metafísica, só que na literatura. Por isso o título Primeiras Histórias como um indício dessa filosofia primeira. Ele transposto esses temas da filosofia de um modo literário. Então, o Guimarães Rosa mesmo não nos diz qual é o sentido, né? Ele brinca com o seu entrevistador, mas surgem essas duas possibilidades que uma não é oposta à outra. Na verdade, elas aqui se complementam, né? Então, são temas, modos da gente ler primeiras histórias. As duas interpretações estão alinhadas também, né? Aqui eu coloquei para vocês uma. Essa é a palavra-chave de todas as narrativas do Guimarães Rosa, seja contos, o livro de romance dele, enfim. Todos os personagens dele vão passar por um processo de travessia. Essa travessia vai ser como uma experiência de amadurecimento do personagem. Esses personagens muitas vezes vão lidar com a dor, vão lidar com o sofrimento, vão lidar com a vida humana em sua vulnerabilidade, descobrindo as fragilidades do ser humano. E então, dessa dor, desse sofrimento inicial, muitos personagens vão tirar um aprendizado disso. Essa é a travessia. Todos os personagens vão fazer essa travessia da dor e do sofrimento para o amadurecimento, né? Amadurecendo essas questões que nos preocupam, que nos perturbam, esses personagens então vão passar por esse processo que o Guimarães Rosa chama de travessia. No Grande Sertão Veredas, tem uma frase famosa sobre isso, que o Guimarães Rosa diz: o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Ou seja, o importante não é o início e o fim. Isso tem a sua importância, mas nessa passagem, né, nessa travessia, é aí que a gente muitas vezes se descobre, que a gente descobre a nós mesmos, que a gente descobre a verdade, que a gente amadurece. Então, esse processo é essencial também. Então, o Guimarães Rosa, ele sintetiza tudo isso nessa palavra travessia, que é uma palavra cara para ele, né, para sua literatura. Então, alguns personagens vão passar por esse caminho de amadurecimento, outros vão passar por um processo de conversão, se despojando das coisas materiais, reorientando a própria vida em busca de um sentido,
ressignificando a própria vida, a partir do momento de dor, de sofrimento, às vezes de luto, e o que a pessoa precisa, né, para dar esse sentido novo. Então, isso tudo vai ser essa travessia. O Guimarães Rosa, ele está pensando no em salvar o ser humano, né? Então ele lida com essas questões da nossa vulnerabilidade, das nossas fragilidades, que às vezes a gente tem dificuldade para lidar. Ele pega esses temas delicados, coloca na sua literatura, pensando em como resgatar o ser humano, como salvar o ser humano por meio aqui da palavra. Então, o Guimarães Rosa vai como apontando um caminho, né? Essa travessia, apontando essa travessia que todos devem fazer. Então, pensando em resgatar o ser humano, tirando o peso dessas questões humanas, né? E aí, então, trazendo mais leveza por meio dessa experiência de amadurecimento. Então, a travessia é uma palavra bem, quase uma palavra-chave, né, para a gente poder ler o Guimarães Rosa. Caminhando aqui para o final, a gente coloquei, né, umas dicas de leitura que podem auxiliar na interpretação do conto, né? Então, o essencial que a gente tem que buscar é acompanhar o pensamento do Guimarães Rosa. Embora eu tenha dito bastante coisas teóricas, conceituais, questões da filosofia, busquem sempre acompanhar o pensamento do Guimarães Rosa. Porque se a gente já impor algum conceito sobre a obra, a gente pode enrijecer a obra, enrijecer a nossa compreensão, né? A minha formação inicial é a filosofia. Então, uma coisa que o orientador sempre me diz, né, para tomar cuidado, e que eu tenho conseguido fazer isso de um modo bem delicado, é para não impor já os conceitos da filosofia sobre a obra do Guimarães Rosa, mas fazer o movimento contrário, deixar a obra nos dizer, né? Fazer essa leitura daquela primeira interpretação do sentido de primeiras histórias, né? Acompanhando o pensamento do Guimarães Rosa, ter essa sensibilidade com a obra, esse corpo a corpo com a obra, né, que é uma expressão que o orientador também utiliza, para conseguir, né, captar essa profundidade. Uma outra dica de leitura, como vocês já perceberam que o Guimarães Rosa é meio misterioso, enigmático, é que o Guimarães Rosa também trabalha muito com a intuição do seu leitor. Então, por exemplo, nessas palavras que ele inventa, ele não vai dar o sentido, mas o sentido está na gente acompanhando a leitura do texto. A gente entende por intuição, a gente capta, né? Intuição é aquilo que vem e desperta rápido. Então, o Guimarães Rosa trabalha muito com a intuição do seu leitor. Pode acontecer, inclusive, se não me engano, aconteceu comigo quando eu li esse conto, né? Às vezes o conto vai trazendo algumas ideias pra gente, algum sentimento, nossa, será que ele está falando disso? Mas o Guimarães Rosa não diz exatamente, né? Mas a gente sente o tema que ele está sendo trabalhado ali, né? A gente capta isso por intuição, né? Porque a gente consegue acompanhar o raciocínio dele, aquilo vai entrando e de repente dá um estalo, né? A gente entende por intuição mesmo. Então, muitas coisas da obra a gente capta justamente por intuição, né? Deixando o autor falar conosco. Nossa, mas não está escrito isso, mas me fez lembrar disso, eu estou pensando nisso. É a intuição dizendo, né? Porque o Guimarães Rosa trabalha com isso. Então, o sentido da obra de um texto literário surge dessa interação com o seu leitor. O leitor vai ser essencial para o texto também ganhar sentido. E aí o que é interessante, né? Como nós somos pessoas diferentes, com formações diferentes, experiências de vida diferentes, podem ser várias coisas que chamem a atenção de uns com os outros, né? Coisas diferentes. Então, claro que vai ter coisas em comum, porque afinal é a mesma obra que nós estamos lendo, mas a experiência de leitura, por ter também esse aspecto intuitivo, também vai ser algo, em certo sentido, particular de cada um, porque ele trabalha com essa intuição.
E uma outra dica de leitura é ler o Guimarães Rosa em voz alta, fazer pelo menos uma leitura em voz alta dele. Porque ler uma primeira e uma segunda vez só com a cabeça, né, essa leitura silenciosa, é bom até para a gente ver e ir vendo como que ele vai escrevendo, né, essa escrita muito particular que eu comentei. Mas como eu comentei também que ele dava valor para essa melodia, mesmo que seja um texto narrativo, ele coloca um ritmo na leitura. Esse conto, As Margens da Alegria, ele é muito poético, né? Então o Guimarães Rosa, ele vai trabalhando com a linguagem de modo a dar essa leitura. Então é uma outra experiência de leitura quando a gente faz essa leitura em voz alta. Nem que seja para ler conosco mesmo ou ler para alguém, fazer uma leitura em voz alta é uma outra experiência também lendo o Guimarães Rosa. Então, aqui são umas 4 dicas para auxiliar na leitura. E eu trouxe aqui para vocês só para explanar e exemplificar, né, essa questão da melodia que ele traz de um modo poético, ainda de uma forma narrativa. Eu coloquei aqui o primeiro parágrafo do conto que nós vamos ler, que eu vou ler para vocês notarem como que ele vai trabalhando isso. Esta é a história. E um menino com os tios passar dias no lugar onde se construía uma grande cidade. Era uma viagem inventada no feliz. Para ele, produzia-se em caso de sonho. O menino fremia no acorsou, alegre de se rir para si, confortávelzinho, com um jeito de folha cair. A vida podia às vezes raiar numa verdade extraordinária. Eu acho esse parágrafo tão bonito. Só no início do conto ele já é lindo, né? Já traz esse tom que a gente vai acompanhar durante todo o conto, né? Então essas melodias aqui que o Guimarães Rosa coloca esse modo poético que ele vai trabalhando. E perceba como que ele usa os elementos da natureza, né? O menino com um jeito de folha cair, essa questão da leveza, né? Ele podia ter dito que o menino estava se sentindo leve, né? Mas como ele coloca essa questão com um jeito de folha a cair tranquilo, na leveza, então esses elementos naturais com essa intenção, né? Aqui é só o primeiro parágrafo, mas ele segue assim com outros personagens do sertão, né, da natureza, sendo muito mais emblemáticos e fundamentais para o desenvolvimento da narrativa. Aqui, então, é apenas as referências, né, que eu utilizei. A própria obra Primeiras Histórias, a primeira referência é uma coletânea de estudos que foram lançados da Fortuna Crítica do Guimarães Rosa, né? E a terceira, uma proposta também que saiu no jornal de uma possível leitura de primeiras histórias, como a Filosofia Primeira, né? Um manual de metafísica. Então, eu espero que tenha sido bem válido essa introdução, espero que tenham gostado. E boa leitura a todos, estou animada para conversarmos depois na nossa roda de conversa do Clube do Livro, no final de setembro. Aguardo vocês e até mais.